Amém. Abre comigo em Isaías capítulo 61, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Boas novas de salvação. A gente começou falando de Lucas capítulo 4, como Jesus entra na sinagoga e é dado para ele o livro de Isaías. Eu acho interessante porque foi dado para Jesus o livro de Isaías, mas ele achou a passagem. Jesus foi objetivamente na passagem de Isaías capítulo 61. E esse é o texto que ele lê. Quem já achou, diga amém. Verso 1 até o verso 3 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleos de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E nessa série a gente tem visto que Jesus Cristo é o Messias, como ele foi ungido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 10 nos lembra que ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazer o bem e para curar a todos os oprimidos do diabo, para curar a todos. O que Jesus precisa fazer, ele pode fazer por todos. O que Jesus fez na cruz do Calvário, ele fez por todos. Ele não fez por alguns seletos, ele não fez só para alguns especiais, ele fez por todos. Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Até por aquela pessoa que você acha que é desmerecedor, Jesus Cristo morreu por aquela pessoa. Ele morreu por todos. E aí a gente entendeu que os 3 primeiros versículos desse capítulo que a gente acabou de ler descrevem uma missão dupla de Jesus. A gente viu isso na semana passada, que era abrir a porta do tempo da graça para o mundo. E esse tempo da graça também pode ser chamado de o tempo do resgate, o tempo da redenção. E número 2, proclamar o dia da vingança sobre o pecado, sobre as trevas, sobre a doença. Esse tempo da graça, de redenção, do ministério do Messias, nos revela o tempo da obra do Espírito Santo sobre os que se entregam para Jesus. Ou seja, se você se entregou para Jesus, abriu seu coração para Jesus, o Espírito Santo, que foi aquele que ungiu o Messias, a própria unção, ele continua trabalhando na nossa vida. Ele continua operando nos nossos corações. Eu quero falar com você hoje sobre 4 marcas da missão do Messias, do Espírito Santo, que ele tem nas nossas vidas. Número 1, acompanha comigo, no verso 3, diz: e a pôr sobre os que choram em Sião. Diga em Sião. Sião no Velho Testamento, a gente pode falar da igreja no Novo Testamento. Então quando você olhar para Sião, é marca daqueles que se entregaram para Jesus. Então o versículo 3 já começa dizendo que Deus tem algo para fazer na sua vida, em você que se entregou para Jesus. No capítulo 1, no capítulo 2, ele está falando, ele veio para todos, ele veio para trazer libertação, ele veio para trazer cura, ele veio para trazer vingança contra o pecado, ele veio para trazer a sua aproximação. Lembra que são boas novas de salvação. Mas quando entra no capítulo 3, ele começa a mudar um pouco e dizer, ele vai fazer isso também naqueles que são de Sião, na igreja, na sua vida e na minha vida. Ele diz, eu vou colocar uma coroa ao invés de cinzas. Nós lemos na semana passada um pouquinho da versão da Paixão,
E nesse versículo 3, ele diz assim: para dar-lhes um lindo buquê no lugar de cinzas. E esse buquê não é aquele buquê de noivas. Não está falando daquele buquê, sabe, que a noiva vem toda preparada, toda linda, para trazer, né, e jogar para as desesperadas, aleluia. Não está falando desse buquê. A coroa aqui, a palavra coroa, que é a palavra peir, significa um adorno de cabeça, um turbante. Sabe quando, às vezes, as mulheres vão fazer, talvez até um casamento no campo, e faz aquela, como se fosse uma tiara de flores. Esse é o tipo de coroa. Esse é o tipo de algo que embeleza. Olha só o que o ministério do Messias, através da obra do Espírito Santo, está fazendo comigo e contigo, que entregou a sua vida para Jesus. Ele está embelezando a nossa vida. E na coroa fala de mentalidade. Ele está transformando a nossa mentalidade, para que a gente veja as situações de maneira diferente. É obra do Espírito Santo. A raiz dessa palavra significa algo que glorifica, que exalta as qualidades. Ou seja, a extensão do conforto e da restauração que o Messias traz para a vida daquele que se abre, é demonstrado com beleza. Ele faz a sua vida se tornar uma vida mais agradável. Não estou falando que é confortável, estou falando que é agradável. Agradável para as outras pessoas chegarem até você e ouvirem de Jesus através da sua vida. Algo que não repulsa. O que está trazendo aqui é que eu e você precisamos dessa mentalidade. A obra de Jesus na nossa vida é, Ele nos libertou do império das trevas, da sujeira do pecado. Agora Ele está nos limpando para que eu e você possamos ser agradáveis para esse mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor. O adorno na cabeça tira o peso das cinzas. Eu não sei se você já viu, mas em determinados momentos, quando era época de arrependimento, ou época de tristeza, ou alguém morria, a pessoa ia lá, pegava um punhado de areia do chão, jogava na cabeça, se sujava todo, e naquela cultura, isso queria dizer, olha, existe morte aqui, existe peso no meu coração. E o ministério do Messias está falando, eu vou tirar o peso do seu coração. Eu vou tirar o peso da dor do seu coração. Eu vou tirar o peso do pecado do seu coração, o peso da condenação do seu coração, e eu vou substituir por algo agradável. É por isso que são as boas novas de salvação. É isso que Jesus está fazendo no nosso coração, gente. As cinzas simbolizam o peso do pecado e a sua consequência, a morte. E o que Deus está colocando? A leveza de algo belo. Olha só essa passagem aqui de Provérbios capítulo 1, verso 8, verso 9, diz: meu filho, ouça o ensino do seu pai, e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema, mesma coisa, serão uma coroa, serão um diadema de graça para a sua cabeça, e colares para o seu pescoço. Salmo 103, verso 1 e verso 4, diz: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nem um só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. É obra do Messias, gente. Jesus não quer fazer a sua vida pesada, Jesus quer fazer a sua vida leve. Você lembra que a unção de Deus quebra todo o fardo, Isaías capítulo 10. A unção de Deus quebra todo o fardo e despedaça todo o jugo, para que você possa ser tudo aquilo que Deus espera com que você seja. Deus está trabalhando na gente, e essa é a obra que o Messias tem feito.
Eu acho interessante, porque quando ele fala de beleza, ou de coroa, e de cinzas, Isaías aqui está fazendo um jogo de palavras, que você só entende no hebraico. Eu vou botar aqui para ver se você pega, olha só, vamos lá, os estudiosos do hebraico, vamos lá, lá vem, hein? Opa, aqui, vamos ver se você consegue pegar. A palavra cinzas no hebraico é a palavra efer, e tanto cinzas quanto beleza são duas palavras compostas de 3 letras. Aqui nós temos, na beleza, nós temos o P, nós temos o Aleph, nós temos o Resh. Em cinzas, a gente tem as mesmas letras, só que em ordem diferente. Nós temos o Aleph, nós temos o P, nós temos o Resh. O que ele faz? Com uma mudança de letra, ele muda o destino. E o Espírito Santo pode falar muito com a gente nisso. Com uma mudança de atitude do seu coração, ele muda o seu destino. Ele muda a situação, ele transforma cinzas em beleza. Ele não precisa de muita coisa, ele só precisa de todo o seu coração. Ele só precisa com que você entregue o coração para ele. E é nesse momento que ele muda tudo. A gente fala, precisava transformar a palavra inteira. Não precisa transformar a palavra inteira. Ele muda a situação. E quando ele muda a situação, ele muda o destino. Deus tem o poder de mudar e mover as coisas nas nossas vidas para torná-las em algo bonito. Ou seja, preste atenção, a obra do Espírito Santo, depois de transformar a nossa natureza, é de nos ajudar a enxergarmos a nossa nova vida com a perspectiva correta, com uma nova mentalidade. O que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você? Nós, os de Sião, nós os que entregamos a nossa vida, Ele está nos ajudando a ver a situação em que nós estamos de uma perspectiva diferente. É só mudar uma letra e tudo muda. É só mudar o foco e tudo muda. Às vezes você está sendo pressionado por algo que está deixando você ansioso. E quando você vê e você para pensar que Deus pode estar usando essa situação para fazer você crescer, tudo muda. A ansiedade dá lugar ao conforto, à esperança. Eu sei que Deus está agindo. Você pode dizer isso comigo? Eu sei que Deus está agindo. Isso é como se fosse essa mudança da letra. A gente sai do será que não está acontecendo nada para tu ages mesmo quando não vejo, trabalhas mesmo quando não sinto, não vai parar de agir. A gente muda a perspectiva, a gente muda a realidade. A gente muda a perspectiva, a gente muda a realidade. É 2 para lá, é 2 para cá. Muda a perspectiva, muda a realidade. Ah, esse menino não aprende. Pode ser que ele não está aprendendo matemática, porque matemática não é o forte dele. O forte dele é criatividade. Você muda a perspectiva, você muda a realidade. E o Messias diz isso para a gente. Eu vou colocar em vocês uma coroa de beleza, ao invés de peso das cinzas. Romanos, capítulo 8, verso 28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam. Não sei se você já experimentou isso, mas às vezes você está num lugar, e assim, você está esperando alguma coisa, e o negócio não veio naquele momento. E a gente vai aprendendo ao longo dos anos, a saber, se não veio nesse momento, talvez seja livramento. Quantas vezes a gente não perde um voo, perde alguma coisa? Aliás, pastor, ele não está aqui, porque o avião entrou em manutenção, não pôde estar aqui.
Mas quantas vezes a gente não pede algo e a gente acha, poxa, era a última oportunidade da minha vida. E Deus está falando, calma, que eu estou livrando você de uma armadilha lá na frente. Então eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar aqui é responder a Deus. Todas as coisas cooperam, você anda em paz. Você não anda mais em ansiedade, porque você entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira coisa, então, que o Messias nos dá, é uma coroa ao invés de cinzas. A segunda coisa que ele nos dá nesse texto, a Bíblia diz, óleo de alegria ao invés de pranto. E eu não sei se você sabe, mas o óleo de alegria, esse óleo, que aqui está fazendo a referência, era um óleo usado em tempos de festividade. Ou seja, se você vai num casamento, você chama lá os seus amigos para o casamento, os amigos seletos, só tem aquele, porque na casa de festa só dá para 25, então você chama aqueles 25, quando chegava na porta, botava um óleo com aroma especial na cabeça daquelas pessoas, para dizer, você é honrado nesse lugar, você é aceito nesse lugar. O que Deus está falando aqui? Vem para um tempo de festividade, você vai ser honrado nesse lugar, você vai ser aceito nesse lugar. Ele está falando óleo de alegria ao invés de pranto. A palavra alegria aqui é a palavra chachon, que não é somente uma alegria. Alegria, aqui chachon no hebraico, significa uma alegria exultante ou triunfante. Não é uma alegria qualquer, é uma alegria de vitória. Ei, eu e você podemos experimentar essa alegria, porque nós já mudamos a perspectiva da coroa ao invés de cinzas. Eu e você podemos experimentar essa alegria, mesmo nos tempos mais difíceis da nossa vida. Por quê? Porque a nossa visão está em algo diferente. O nosso olho está em algo diferente. A missão do Messias é mudar o seu foco, para mudar a sua realidade. Mudando a sua realidade, você muda a sua experiência. A gente sempre fala, você não precisa morrer para ir para o céu. Você pode experimentar o céu agora. Se eu experimento o céu agora, eu experimento a alegria que está no céu. Eu experimento o trono de Deus que está no céu. Eu experimento a esperança de Deus que está no céu. E Ele está falando para a gente nessa noite, eu estou aqui para mudar a perspectiva de vocês. Óleo de alegria ao invés de pranto, ao invés de choro. Veja, olha só que interessante. É uma alegria que nos faz enfrentar os desafios de uma maneira diferente. Ele não transforma o choro em alegria, porque Ele muda a situação imediatamente. Não é a situação vai mudar, e aí eu vou ficar alegre. Vou repetir. Ele não transforma o choro em alegria, porque Ele muda a situação imediatamente. Ele muda o choro em alegria, porque Ele muda você. Ele muda o choro em alegria, porque Ele muda você. Você pode estar enfrentando, sendo oprimido por pessoas, e ser pisoteado por pessoas. Quando Ele muda a chave aqui dentro, ninguém mais me ofende. A pastora sempre fala, ofensa é uma decisão. Você não pode escolher se a pessoa te ofende ou te não ofende. Você não pode escolher isso. Lembra da célebre frase de São Francisco de Assis, aleluia. Outro dia falou, o Francisco, aleluia. São Francisco de Assis tem aquela célebre frase que diz, você não pode parar que os passarinhos voem sobre a sua cabeça. Alguém já ouviu isso aí? Mas você pode evitar que eles façam ninho sobre a sua cabeça. É a mesma coisa, gente. Eu não posso parar a ofensa das pessoas contra mim, mas eu posso decidir não andar com o meu coração amargurado. Eu posso decidir.
eu posso escolher, mesmo em meio às dificuldades, eu tenho óleo de alegria sobre a minha cabeça, eu sei que eu passo sentindo o cheiro da alegria, eu sei que eu passo sabendo que Deus está comigo, que a alegria de Deus está comigo. Ei, quantos aí nasceram de novo? Levante a sua mão. Você sabe do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é, quem está na Atos aí já sabe, amor, alegria, é fruto do Espírito. E não é uma alegria passageira, é fruto do Espírito, faz parte do seu caráter, faz parte da personalidade de Cristo em você. Ele fala, o fruto do Espírito eu já coloquei em você. Romanos capítulo 14, vai nos lembrar que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Quantos aí tem o Espírito Santo? Então o reino de Deus já está em você. Então se o reino de Deus já está em você, justiça, paz e alegria já estão em você. Meu Deus, a Bíblia é tão simples, como diz o pastor Hélio. Olha só o que diz Hebreus. Jesus teve que passar por isso para nos ensinar. Hebreus capítulo 12. Diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos. Nós temos que fazer isso. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Olha só, mudou a perspectiva, mudou a realidade. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, ou seja, ele estava experimentando a dor, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Uau! Eu e você podemos suportar as adversidades, e a diferença é como nós passamos pela adversidade. O inferno quer com que você passe pela adversidade de cabeça baixa, sabe, sendo moído, como diz o outro, passando, comendo pão que o diabo amassou, e pisou em cima. E Jesus está falando, eu suportei a cruz, olhando para a alegria que estava me esperando. E quando eu olho para a alegria que está me esperando, o meu coração se enche de alegria, gente. Não é utopia, é a realidade do céu para cada um de nós. Jesus está falando, lembra que em Lucas capítulo 4, Jesus diz, hoje se cumpre essa passagem. E se você aceitou Jesus no seu coração, eu digo para você, isso já se cumpriu na sua vida. Agora você tem que se apropriar disso e pela fé, viver uma vida de alegria, mesmo em tempos difíceis. Você pode. Jesus te deu toda a condição, o apóstolo Pedro diz isso, que Ele nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Tudo que nós precisamos para viver de maneira sobrenatural, eu e você já temos, porque Ele nos deu. E Ele continua dizendo, Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que o escritor de Hebreus fala? Não pensa no problema. Não ouça a música do Leonardo. É do Leonardo? Pensa em mim, chore por mim. Só chora. É a sofrência desse mundo. Jesus está falando, não pensa nisso. Filipenses capítulo 4, verso 8. Anota aí, aleluia, dever de casa. Pensa nas coisas do alto. E quando você pensa nas coisas do alto, a alegria verdadeira volta para o seu coração. A esperança volta para o seu coração. E o escritor de Hebreus está falando isso aqui para a gente. Ei, pensa naquele que suportou. Se Jesus suportou a cruz, a gente não consegue suportar? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha só o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso, ou seja, ele estava mudando a perspectiva, ficamos como quem sonha. Então porque a gente ficou como quem sonha, a esperança encheu o nosso coração, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, de alegria. Entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, diga de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Pode ser que a promessa ainda não tenha se concretizado, mas basta a fidelidade e o caráter daquele que fez a promessa. Porque em Hebreus também diz, aquele que fez a promessa é fiel. Então basta o que fez a promessa, mesmo que a promessa ainda não tenha chegado. Por isso, nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha a promessa dizendo, não desista. Você lembra que Hebreus diz para a gente, continua olhando para ele, para que vocês não se cansem, nem desistam. E aqui o salmista está dizendo, continua semeando, mesmo em tempos difíceis, porque o final da sua história é alegria, é júbilo. É isso que Deus tem para mim. Olha para Apocalipse, vamos ver o final da história, história com H maiúsculo. Para o povo de Deus é alegria, não terá mais choro, não terá mais dor, não terá mais pranto, não terá mais Coríntia, não terá mais... Glória a Deus. Falei com o varão crente do São Paulo, aleluia. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, diga enquanto semeia, não desista. Vira para duas pessoas e fala, não desista. Continua semeando, isso, seja profeta agora, isso. Não desista, continua semeando. Continua semeando. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo resultados. Não vai voltar de mão vazia, vai trazer os feixes. Aquilo que você semeou, você vai trazer o resultado. E é isso que o Messias, ele está nos lembrando. Óleo de alegria sobre a sua cabeça, para que você não desista e veja os resultados daquilo que você está semeando. Meu Deus! Terceiro ponto, a Bíblia fala de manto de louvor, em vez de espírito angustiado. E a palavra manto aqui, ela tem um sentido de uma nova identidade. Naquela época, a roupa que se usava, explicava em que nível da sociedade ele estava. Talvez fosse muito pobre. Você lembra que Paulo pede a capa, sabe, a túnica, aqueles soldados, eles jogam lá a sorte para ver quem ia ficar com a túnica de Jesus. Manto aqui fala de identidade, e ele fala que ele vai colocar manto de louvor, ao invés de um espírito angustiado. E a angústia aqui, no hebraico, traz o sentido de algo tenebroso, ou algo vagamente queimando. Ou seja, um espírito angustiado é um espírito que não vê esperança, está em trevas. Aquela semente, aquele fogo do espírito já queimou um dia, mas agora está quase apagando. A pessoa que dizia que era de Jesus, agora não vive mais por Jesus, está andando em trevas, está vagamente queimando. E a Bíblia diz que o Messias vem para mudar a nossa identidade, para mudar a nossa história. Hoje nós temos uma identidade que está inclinada a louvar e ser grata a Deus. Por isso que ele fala que é um manto de louvor, uma identidade. Eu e você, quando nós nascemos de novo, nós nascemos para adorar a Deus.
E a adoração fala de responder a Deus, não fala sobre cantar, fala sobre responder a Deus. Quando eu e você nascemos de novo, Deus coloca em nós um espírito do mesmo tipo, da mesma classe dele, para que a gente se comunique sem problema, para que a gente se comunique na mesma língua, para que a gente entenda o que passa no coração dele. E é por isso que ele coloca em nós o Espírito Santo, que sabe tudo o que está acontecendo no coração do Pai. E quando o Espírito Santo fala no nosso espírito, nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, algo mexe dentro da gente. É o nosso espírito querendo responder a Deus. A adoração fala de responder a Deus. A adoração fala de valorizar a Deus. Deus está falando, aleluia. Romanos capítulo 8, anote aí. Romanos capítulo 8, do verso 5 até o verso 6, nos lembra que quem se inclina para as coisas do Espírito, experimenta a vida e paz. Pastor, talvez eu ainda não esteja conseguindo experimentar essa vida e essa paz que a Bíblia fala que eu posso experimentar. Mas o escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, vai dizer que quem se inclina para as coisas do Espírito tem vida e tem paz. Quem se inclina para as coisas da carne tem morte, tem angústia. Então aqui em Isaías está nos mostrando que para você ter uma vida de experimentar vida e paz, você precisa viver uma vida grata a Deus, em gratidão a Deus, respondendo a Deus. E eu falo, gente, são coisas tão pequenas que mudam o nosso dia. É você ser agradecido a Deus porque você acordou. Quantos aí acordaram hoje? Aleluia, glória a Deus. Você acordou, tem ar nos seus pulmões. Você chegou até aqui, você não desistiu, você pode ser grato a Deus porque Ele tem cuidado de você. E quando você abre o seu coração para responder a Deus, as trevas têm que fugir, a angústia não pode mais dominar o seu coração, a morte não tem vez mais na sua casa, porque você decidiu se inclinar para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Isaías capítulo 55, verso 3, anote aí, diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Isaías 43, verso 19 aqui na tela, diz: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Diga, está falando comigo? A este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Meu Deus, está tudo ligado. A gente falou do óleo da alegria, Isaías agora está falando de celebrar a Deus. Ou seja, no seu relacionamento com Deus, celebre. Celebre. Deus está celebrando a sua vida nesse momento. Perceba Ele celebrando a sua vida nesse momento, Ele olhando para você com um sorriso sorriso largo, de rosto a rosto, olhando para você e dizendo: eu celebro a sua vida. Vamos entrar nessa celebração juntos. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Efésios capítulo 1. Vira aí para mim. Valeu. Valeu. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho
da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Número 1, Ele te dá uma coroa, Ele embeleza a sua vida, Ele te ajuda a mudar de perspectiva, para que você mude a realidade. Número 2, Ele te unge com óleo de alegria, ou seja, Ele diz, nessa festa você é honrado, nessa festa você é aceito. Lembra do filho pródigo? Nessa festa, vamos fazer uma festa para ele, porque meu filho voltou, estava perdido, mas voltou. Número 3, ele fala, eu mudo a sua identidade, para você deixar de ser uma pessoa que só olha para baixo, para olhar para cima e celebrar. Número 4, por fim, Ele nos chama de carvalhos, diz aí, eles serão chamados carvalhos de justiça. Diga mais uma vez, é o meu caso. Eles serão chamados carvalhos. O carvalho, gente, era uma árvore de madeira dura, uma madeira resistente. E o carvalho na Bíblia simboliza força, poder, estabilidade, convicção, retidão e firmeza. Vou falar mais uma vez. O carvalho na Bíblia simboliza força, poder, estabilidade, convicção, retidão e firmeza. Vocês serão chamados carvalhos de justiça. Ele diz, esses a quem o Messias libertar, os que se entregarem para Jesus e para a obra do Espírito Santo em suas vidas, andarão na estabilidade, na força, na retidão, na convicção e no poder que a justiça de Cristo proporciona. E mais uma vez, no final desses 3 versículos, ele volta para a obra de Jesus. Ele começa falando sobre o Espírito Santo. Ele começa falando, o Espírito Santo está sobre mim. E no final desses 3 versículos, ele aponta novamente para a obra de Jesus, que seria feita. No nosso caso, a obra de Jesus, que já foi feita. Ele fala, vocês serão chamados conforme aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E o que Ele fez, agora é de vocês. E Ele ainda termina dizendo assim, plantados pelo Senhor. Para que você não possa dizer que foi você que fez isso. Ele diz, plantados pelo Senhor. E termina dizendo, para a sua glória, para a glória dEle. Quando as pessoas olharem para eles, para esses que foram libertos, verão que são fortes, bonitos e úteis, plantados pelo Senhor, para que a glória seja somente dEle. Salmo capítulo 1, eu vou terminar aqui, versículo 1 até o versículo 3, na tradução da Paixão, diz assim, que deleite tem aquele que segue os caminhos de Deus, ele não andará com os ímpios, nem vai compartilhar o caminho do pecador, nem ser encontrado sentado na cadeira do escarnecedor. A sua paixão é permanecer fiel à palavra do eu sou, meditando dia e noite na verdadeira revelação da luz. Ele ficará firme como uma árvore florescente, plantada pelo desígnio de Deus, profundamente enraizado nos riachos da bem-aventurança, dando frutos em todas as estações da vida. Ele nunca está seco, nunca desanimado, sempre abençoado, sempre próspero. É isso que Jesus está fazendo com ele. Esse é o ministério do Messias na nossa vida, gente. É isso que Ele está fazendo com a gente. Boas novas de salvação, é isso que Ele tem para a gente. E a gente tem que aprender tudo isso e experimentar, para que eu e você possamos ser ministros dessa unção, ministros dessa aliança. Ele não salvou a mim e a você só para a gente ir para o céu. Ele salvou a mim e a você para que, carregando essa semente, a gente possa dar isso para as outras pessoas, para que carregando essa semente, eu e você possamos ser instrumentos de salvação
na vida das outras pessoas com aquilo o que nós carregamos. Amém, gente?